Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre a oração que alcança vidas. Portanto, abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, nós vamos nessa manhã fazer a exposição desse texto, Atos capítulo 4, a partir do verso 23. A oração que alcança vidas. A oração intercessória pode ser definida como o amor, maior expressão de amor ao próximo. Não existe, segundo as Escrituras, uma expressão maior do que você interceder a Deus por uma pessoa. Nós estamos aqui diante de um texto no qual Pedro e João são libertados e a primeira coisa que eles fazem é se reunir com a igreja. E eles buscam o melhor de todos os recursos que o cristão tem, que é a oração. É uma oração diferenciada, é uma oração que busca alcançar vidas, é uma oração que produz resultados. A oração intercessória é ficar entre vivos e mortos. Quando você então intercede com uma pessoa que não é convertida, e a Bíblia diz que a pessoa que não nasceu de novo, ela continua morta espiritualmente. Vamos ler então o texto que diz assim: E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, quando teu santo filho Jesus, que ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Logo que eu cheguei na igreja com 17 anos, há muitos anos atrás, um cântico que nós cantávamos na mocidade da igreja, que dizia assim: se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Elias orou, Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. É interessante que é isso mesmo que acontece nesse texto. Se você observou, depois que eles oraram, moveu-se o lugar que estavam reunidos. Ou seja, em outras versões, houve um tremor ali, uma manifestação física e também uma manifestação espiritual. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aliás, nós encontramos essa expressão cheios do Espírito Santo desde o início da igreja. Lá em Pentecostes, cheios do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. E agora, novamente, a igreja cheia do Espírito Santo. Afinal de contas, o que é essa expressão
cheios do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz lá em Efésios 1, 13 e 14, diz assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, tendo nele crido, fossem selados com o Espírito Santo, que é a garantia, é o penhor da vossa redenção. Então, o que esse texto está dizendo? Que o batismo com o Espírito Santo, ele não acontece nem antes e nem depois. Acontece no exato momento que a pessoa abre suas percepções espirituais. É como se havia um véu, havia um tampão nos olhos, e a pessoa começa a entender o Evangelho. É nesse momento que ela é batizada com o Espírito Santo. Mas a ação do Espírito Santo em nossas vidas não para nesse momento. Ela continua. Há um processo de santificação e há um processo de enchimento do Espírito Santo. Vamos ver aqui então que esse texto ele traz algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, que as características de uma oração que salva vidas, uma oração que produz resultados espirituais, né? Nós temos, por exemplo, na experiência de oração da igreja primitiva, nós encontramos algumas características dessa. Nem começamos a orar e já está tremendo. Imagine se orar, aí treme tudo, né? Nossa, glória a Deus. Não foi combinado, tá? Não tinha como combinar isso, mas deu certo. Mas a primeira característica da oração, dessa oração em particular da igreja primitiva, é uma oração que ela busca, ela valoriza a vida da igreja, a comunhão. Você vê, Pedro e João, eles acabam de ser ameaçados. E eles poderiam falar assim: gente, tá ruim aqui, viu? É melhor a gente ir para outro canto, é melhor a gente começar essa história de cristianismo, vamos voltar lá para a nossa terra. Lembre-se que os discípulos não eram habitantes, eles não nasceram e não moravam, né, até então em Jerusalém. Eles eram nazireus, eles eram da Galileia, os galileus, né? Jesus foi chamando os discípulos, né, desde Cafarnaum, né, e foi montando então a sua equipe, vamos assim dizer, equipe ministerial, o ministério pastoral colegiado, né? Então, mas eles continuam ali porque Jesus pediu: olha, continue em Jerusalém. E até que houvesse uma segunda ordem, eles continuam em Jerusalém. Mas eles poderiam ter pensado assim: olha, não temos uma direção ainda premente, não temos ainda uma confirmação que devemos continuar aqui. Eu acho que as circunstâncias estão nos levando a ir para outro lugar. Pessoas e circunstâncias podem ser sinalização da vontade de Deus, mas não são conclusivas. Nós temos que ter como maior prova, maior senso de direção, primeiro, a orientação norte da palavra de Deus e o direcionamento do Espírito Santo. Pois bem, eles não tinham uma direção do Espírito Santo para ir para outro lugar, o direcionamento também não tinham algo na palavra expressa por Jesus, dizendo que eles deviam ir para outro lugar. De qualquer forma, eles voltam a se reunir com a igreja. Eles insistem e priorizam isso, mesmo em meio às diversas às circunstâncias adversas. Irmãos, algumas coisas podem conspirar para que a gente não esteja congregando. E assim, quando a gente deixa de congregar, isso pode virar um mau hábito de não congregar. Assim como também o congregar, o estar junto com os irmãos,
a resolver as nossas situações e até direcionamento para a nossa vida, nossa família e da igreja, nós encontramos aqui um bom exemplo de Pedro e João, porque eles então vão ter essa comunhão com a igreja, reconhecendo e valorizando a igreja. Nós encontramos isso no versículo 23, quando o texto diz: e soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Então aqui nós temos uma comunhão expressa, não só de chegar e se reunir para oração, mas antes de, olha, gente, aconteceu isso, assim, 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 né? A minha semana foi uma semana de vitória, minha semana foi uma semana de testemunho, minha semana foi a identificação da intervenção de Deus em situações muito particulares e até pequenas, e outras manifestações maiores, né? A minha semana, ela foi muito difícil. No trabalho, irmãos, está difícil. Eu conto com vocês então, para que oremos juntos, busquemos a Deus. Meus irmãos, essa semana eu tive um problema assim de trânsito, aconteceu assim, assim, assim. Meus irmãos, essa semana meu carro deu um pane elétrico e eu vou ter que trocar a ventoinha do carro. Meus irmãos, é interessante porque eles passam a compartilhar a experiência que eles tiveram. Lógico que isso tem a ver com a igreja, mas tudo tem a ver com os irmãos. Tudo tem a ver uns com os outros. Afinal de contas, nós somos uma família espiritual em Cristo Jesus, né? Deus é nosso Pai, Jesus Cristo é nosso irmão mais velho e nós somos irmãos. Não existe, biblicamente falando, categorização que vai dizer assim, um é mais importante que o outro, um é melhor que o outro. Não. Todos nós somos iguais, somos filhos amados de Deus, todos nós somos tratados da mesma forma, porque Deus nos ama plenamente, e não há nada que venhamos fazer, ou nada que temos que vai trazer variação nesse amor de Deus. Deus nos ama, porque somos filhos amados do Pai Celestial. Mas também, meus irmãos, nós encontramos aqui uma oração, que é uma oração que as primeiras palavras, veja só, versículo 24. E ouvindo eles isso, unânimes, ou seja, todo mundo se ajuntou, todo mundo orou junto, todo mundo está ali. Às vezes a gente percebe assim, que a pessoa, a gente fala, vamos orar, irmãos, e aí a ideia é a seguinte, é que toda a igreja ora e uma pessoa verbaliza os pedidos de oração ou a identificação da majestade de Deus, como acontece aqui, e os demais acompanham para dizer assim, amém. O que é o amém? O amém é um termo bíblico desde o Antigo Testamento. Você sabia que Jesus Cristo é o único personagem da história bíblica que diz o amém antes? Todos os demais dizem, os sacerdotes lá no Antigo Testamento, ao implementar a bênção, o povo respondia amém, assim seja, isso é verdadeiro, né? Que aconteça, né? Ou seja, quando nós dizemos amém, nós estamos dizendo assim, que isso se efetize, Senhor, por tua graça, por tua bondade, que isso aconteça, Senhor. Olha, é isso mesmo, Senhor. Não é uma palavra de um mantra evangélico, o amém como o aleluia. Não, tem significados profundos. Aleluia, por exemplo, louvado seja Deus. Amém. Por que eu digo que Jesus é o único personagem da história que diz o amém antes de dizer alguma coisa? Nós só não está isso na Bíblia. No texto em português, e nós encontramos 50 vezes no Evangelho de João a expressão em verdade vos digo. E às vezes de forma duplicada, em verdade vos digo. Só que a palavra usada ali, no original, não é alepos, não é a aletheia, é amém. O texto original é amém. Jesus está dizendo assim, amém, amém.
amém e amém. Amém, cai amém. Né? Amém. Ou seja, é o único que está dizendo o seguinte: olha, aquilo que eu vou dizer é verdade. Aquilo que eu vou dizer vai acontecer. Aquilo que eu vou dizer é plenamente certo. É o único. E isso que os ouvintes originais viam que Jesus tinha uma autoridade como que nenhum outro religioso tinha. Foram prender Jesus e aí não conseguiram prender Jesus. Aí voltaram e perguntaram: vocês não foram prender o homem? Não conseguimos. Ninguém falou, ninguém jamais falou como esse homem falou. Aqui nós encontramos também, nos versículos anteriores, que já vimos nessa exposição, corrente, versículo a versículo, capítulo a capítulo, que as autoridades, sinédrio composto pelas principais autoridades judaicas, 72, era 6 de cada tribo, né? 72 pessoas, 6 de cada tribo. E não eram pessoas comuns. Na sociedade judaica religiosa, eram os principais líderes. O grande sacerdote, a Bíblia fala, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, tinha lá José de Arimateia, tinha lá Nicodemos, tinha lá vários outros que eram a elite religiosa. Então, quando Pedro e João são interrogados, e a forma como Pedro e João falam, eles chegam à conclusão: por serem homens iletrados, iletrados é diferente de analfabeto, tá? Iletrado é que não estudou na Harvard da época, não estudou nas faculdades reconhecidas pelo MEC lá de Jerusalém. Mas aprenderam, eles sabiam ler, mas não tinha essa formação necessária para ser um rabi, para ser um mestre. Mas aí eles chegaram à conclusão: eles aprenderam com quem? Com Jesus Cristo. É interessante quando os opositores reconhecem algumas características e qualidades dos discípulos de Jesus, como aconteceu aqui. Mas aí nós encontramos também a expressão, quando nós olhamos aqui para o versículo 24, eles unânimes, e só uma colocação importante. A igreja orando, toda a igreja orando. A igreja acompanhando a oração e dizendo amém. Às vezes, por exemplo, numa oração, numa vigília, num momento reverente, como a da oração, é encontrado algumas irreverências, algumas movimentações necessárias. Aqui não tem tanto, mas eu já vi situações de culto que parece que era mais um show. As pessoas estavam mais preocupadas com os bastidores da performance, de como ia sair o som, de como ia sair a transmissão, de forma muito exagerada. Lógico, tem que ter o cuidado, tal, né, de ter uma boa sonorização, uma boa imagem, até para atrair outras pessoas que porventura vão ver as transmissões do YouTube, outros canais das redes sociais, mas há situações que elas se tornam muito, muito irreverentes demais a conta, como se fosse um momento comum, como se fosse um momento que não tivesse muita relevância, como se fosse um momento que não tivesse muito significado, como se fosse algo que é apenas um ato religioso, mas não tem consequência. Aqui, até por conta da perseguição, e olha, todas as vezes que a igreja procura fazer a vontade de Deus, haverá perseguição. Todas as vezes que um cristão sincero, ele busca fazer a vontade de Deus, ele busca ter uma vida piedosa, pode ter certeza que até a evidência de que ele está vivendo uma vida piedosa vai ter perseguição, vai ter dificuldade. E também é certo, irmãos, que quanto maior for a dificuldade,
quanto maior for a tribulação, maior será a bênção. Às vezes, quando tivemos a oportunidade de liderar para fazer retiros espirituais, acampamentos, era uma luta. Era uma luta. Parecia assim, que tudo que você fazia fora da igreja fluía. Natural, acontecia. Quando era algo para a igreja, parece que as coisas dificultavam. É lógico, nós temos um inimigo, nós temos uma pessoa que contrapõe. Quem está por detrás dessa perseguição? O diabo. Ele não quer que a igreja cresça, ele não quer que a igreja se desenvolva, ele não quer que a igreja tenha exuberância espiritual. Mas também é um tiro no pé quando ele tenta perseguir a igreja que está buscando a Deus. Por quê? Porque todas as vezes que nós vimos nas páginas de Atos dos Apóstolos, como também na história da igreja, e como nós vemos hoje em muitos países, que a reação da igreja sempre foi muito positiva. Porque, veja, olha, nós não podemos lutar contra esse sistema, humanamente falando, mas nós temos uma arma, nós temos um recurso, nós temos um Deus poderoso. Irmãos, a segunda característica da oração da igreja primitiva, além de buscar a comunhão com os irmãos, é adoração a Deus. Declarar que Deus é grande. O que é maior? O seu Deus ou os seus problemas? Tem pessoas que acham que os problemas são insolúveis. Tem pessoas que acham que não tem mais jeito. Mas, meus irmãos, se nós olharmos para as páginas das Escrituras, nós vamos encontrar um Deus muito poderoso, plenamente poderoso. E é isso que eles fazem. Veja aí, a oração, eles começam a dizer assim: Senhor, Tu que és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, eles estão declarando que Deus é maior. Como a gente vê alguns adesivos de carro, acaba dizendo Deus é mais. Né? Não apenas como um jargão, não apenas como uma frase bonitinha, de se colocar e colocar em algum adesivo, colocar em alguma camiseta, algum souvenir evangélico, mas entender que realmente Deus é todo-poderoso e que não existe nada que Deus não possa fazer, que Deus é o Deus impossível. E devemos então ter a ousadia, porque assim, a ousadia, eles pedem ousadia para pregar. Mas, meus irmãos, cá entre nós, eles têm ousadia em orar. Talvez esse seja o caminho. Devemos ter ousadia em falar, devemos ter ousadia em orar. Devemos declarar que Deus é grande, que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus é o Criador do macrosistema, do microsistema, que o universo foi Deus que criou, não foi uma explosão do Big Bang. Aliás, nenhum erudito mais fala sobre essa teoria, porque perceberam que, não sei se vocês sabem essa expressão, tiro no pé. Por quê? Porque para se ter uma explosão precisa ter massa pré-existente. Energia pré-existente. Quem criou essa? Então, né, as descobertas do telescópio Hubble, né, agora o James, né? James Webb, mostra o universo como nunca foi visto. Universo colorido. Deus colorido nos vai levar. É tão fantástico, é tão imaginável, é algo muito grande. Olha, se Deus criou tudo isso, você acha que Ele não pode resolver o seu problema? Se nós acreditamos que haverá ressurreição dos mortos, que seremos ressuscitados e teremos um novo corpo, estaremos com Deus eternamente, por que não acreditar que Deus possa fazer algumas coisas muito menores do que essa? E aí então eles declaram a grandeza de Deus. Uma dica para todos nós. Começarmos a oração fazendo o quê?
Adorando. Começarmos a oração, não pedir logo de uma vez. Antes de pedir, antes de ter a intercessão, antes de ter a petição, devemos o quê? Segundo a orientação que nós encontramos aqui, os princípios aqui dessa oração da Igreja Primitiva. Devemos reconhecer a soberania de Deus. Irmãos, crer na soberania de Deus é algo libertador. Em muitos aspectos. Crer de fato que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é bom, nos atributos de Deus, e aí a gente pode ver nas Escrituras a declaração dos Salmos que diz de muitos atributos de Deus. No decorrer da revelação progressiva, muitos outros atributos de Deus, ou seja, qualidades de Deus. A teologia sistemática ela separa de nesse aspecto dos atributos de Deus em duas partes. Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que é isso? Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus tem de forma infinita e concedeu ao ser humano de ter de forma finita. Por exemplo, Deus é amor. E Deus ama infinitamente. Mas Ele concedeu aos seres humanos também a capacidade de amar. Só que o amor do ser humano é finito. De Deus é infinito. De criar, Deus é o criador de tudo. Mas Deus deu ao ser humano a possibilidade do quê? De criar algumas coisas. Muitas invenções na história foram o quê? Criadas pelo ser humano. Mas de forma muito finita. E assim, as demais qualidades de Deus, que são categorizadas com essa expressão. E esse ponto de algo que Deus tem de forma infinita e concede ao ser humano de forma finita. O que são os atributos incomunicáveis? É aquilo que só Deus tem. E não foi compartilhado nem com os anjos e nem com os seres humanos. E nós encontramos muitas expressões, muitos adjetivos que nós podemos começar sim as orações fazendo esta. Segura um pouco aí. Fazendo esse louvor através de palavras. Louvor através de palavras chama-se doxologia. A glória, doxa, elogia as palavras. Então, nós adoramos a Deus falando, como nós fizemos aqui agora há pouco, quando já no início do culto, foi dado espaço para que glorifiquemos a Deus através de algumas palavras. Terceiro lugar, citação. Então, primeiro, comunhão com a igreja. Segundo, adoração a Deus, declarar sua grandeza. Terceiro, orar na palavra. Citação da palavra. Veja aí, acompanhe comigo, no versículo 25. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O que a igreja está fazendo aqui em oração? Está citando Salmos 2. Você sabia que 25% do Novo Testamento é citação do Antigo Testamento? Se faz menção aos textos do Antigo Testamento. 25%. Os outros 25%, então 25% é trazer essa visão da historicidade bíblica, da revelação progressiva, dizendo assim, olha, o que está acontecendo aqui, isso aconteceu também quando no Pentecostes, lembra que Pedro disse assim, olha, o que está acontecendo é o seguinte, gente, não é eles estão bêbados agora não. O que está acontecendo é a realização da promessa de quem?
do profeta Joel, capítulo 2. Ele não cita o capítulo, porque naquela época não tinha essa divisão, mas cita o profeta. E o que ele cita está lá, você pode ver, comparar no capítulo 2, versículo 28, em diante. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É isso que está acontecendo, gente. Então, aqui de novo, eles mostram que o que está acontecendo não é algo aleatório. O que está acontecendo não pegou Deus de surpresa. Ah, o que está acontecendo? Não, o que está acontecendo foi profetizado. E aqui, meus irmãos, nós encontramos a intersecção de dois pontos. De novo, nesse texto é interessante como, quando a gente vai meditando a palavra, alguns assuntos que a teologia às vezes não consegue resolver, porque tenta fazer a leitura no viés filosófico e não bíblico, acaba colocando os pés pelas mãos. Acaba dividindo grupos, acaba dividindo igrejas, acaba dividindo, dizendo eu sou calvinista, eu sou arminiano, mas aqui a gente encontra exatamente o quê? A convergência desses dois polos. Como, pastor? Aonde está isso no texto? Vamos ver? Acompanhe comigo. Versículo 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Vocês percebem aqui a soberania de Deus, como também a liberdade humana? Está aí. Então, em vez de nós colocarmos assim, ou soberania de Deus, ou liberdade humana, tira esses dois ous e coloca tanto quanto. Você resolve o problema. Tanto a soberania de Deus, quanto a liberdade humana. Porque essas duas coisas, na revelação escriturística, ou seja, na Bíblia, elas andam juntas. Para nós é um mistério, nossa mente não consegue compreender. Mas lembre-se que a revelação da palavra, muitas vezes, coloca a nossa percepção filosófica ou de entendimento ou cosmovisão submissa à palavra. E não aos esquemas humanos. Porque aqui não tem sombra de dúvidas. Aqui nós encontramos a soberania de Deus e nós encontramos a liberdade humana. Como, pastor, que é essa crer na soberania de Deus nos traz alívio, refrigério, nos traz, tira dos nossos ombros um peso enorme. Porque quando nós entendemos que Deus está no controle, nós não precisamos ter controle de tudo, certo? Temos responsabilidade, sim. Deus espera que façamos algumas coisas, mas aí quando nós não conseguimos, não porque não fizemos, não porque houve preguiça, não porque não procuramos estudar, não porque não procuramos trabalhar, não porque procuramos dar boa educação aos nossos filhos, não porque procuramos obedecer nossos pais, nada disso. Então quando isso acontece, Deus é soberano. Quando Deus está no controle, não precisamos ter controle. Quando Deus está no controle, Deus está no controle. A questão não é que se Deus está no controle, não. É se nós acreditamos que, de fato, Deus está no controle. Irmãos, porque quando nós entendemos que Deus está no controle, não existe lugar para ansiedade. O que é ansiedade? É a antecipação dos problemas
que ainda vão acontecer. Ansiedade é pagar juros de uma conta que não existe ainda. 70% das preocupações que nós temos não vão acontecer. As pessoas ficam doentes mais por conta da ansiedade do que o possível resultado do médico. Ansiedade é algo que nós vamos lidar. Mas, meus irmãos, quando nós acreditamos que Deus está no controle, é uma questão lógica. Então, a oração, quando nós colocamos diante de Deus, alicerçados, que Deus é poderoso, que Deus está no controle, o que nós fazemos? Senhor, eu não consigo resolver, eu não consigo cuidar dessa situação. Senhor, está nas tuas mãos. Muito bem. Só que quando nós nos preocupamos, o que nós estamos fazendo? Senhor, se eu não conseguiu resolver, eu não aguento mais esperar. Então eu vou resolver. Não aconteceu isso com Abraão? E sempre quando o ser humano quer dar um jeitinho, quer resolver uma situação e não deixar Deus resolver, dá ruim. Dá ruim. Então, quando nós entendemos o seguinte, Deus está no controle. Deus sabe o que faz. Deus tem a melhor forma de fazer. Deus tem o tempo exato de fazer. Descansa. Em último lugar, nós vemos a citação da palavra, né? A comunhão com a igreja, a valorização e uma oração conjunta. Irmãos, a Bíblia diz lá em Tiago 5 que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias, sendo um homem igual a nós, orou e não choveu. Depois orou de novo e choveu. Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, o que dizer da oração de muitos justificados pelo Senhor Jesus? Muito mais além. Muito mais além. Então, irmãos, assim, acreditar, quando nós nos reunimos como igreja, quando nós nos reunimos num pequeno grupo, é partir da certeza que nós estamos tendo a comunhão uns aos outros, que é gerado pela comunhão com Deus. E Deus é poderoso, Deus é soberano. E que Deus, Ele quer nos abençoar. E ama fazê-lo através da oração. Por último, intercessão, petição. O que eles pedem? Olha que interessante. No versículo 29, vai dizer assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Duas coisas: ousadia, capacitação para pregar, coragem para pregar. É necessário isso todos os dias. Por exemplo, o jovem universitário que está no meio de uma situação que as pessoas não creem em Deus, são agnósticas, tem um pensamento muito diferente do que o jovem crente. Ele precisa do quê? Coragem. Coragem para se posicionar. O funcionário de empresa precisa de coragem também.
para se posicionar como cristão, para viver e para pregar. Muitos dizem assim, mas pastor, eu prego com a minha vida. Excelente, isso é muito importante, é imprescindível. Mas só isso não é suficiente. A pessoa precisa saber por que você é diferente. E quando Deus lhe der a oportunidade de você falar, você não se omitir, não se esconder. Não, eu vou ficar mal, eu vou ser visto mal pelo meu professor, talvez ele diminua minha nota. Que diminua. Eu não vou pregar aqui no meu aplicativo, no meu transporte, eu sou motorista de aplicativo. Se eu falar a respeito de Jesus, eu posso não receber algumas estrelinhas ou alguma crítica. Receba. Porque, meus irmãos, ser cristão e se posicionar é pagar um preço. E olha, se nós pensarmos esse preço possível que iremos pagar, se é que vamos pagar, é muito inferior ao preço que Jesus pagou e o preço que muitos estão pagando hoje. Muitos estão pagando. Então, essa coragem, porque a maior barreira da evangelização pessoal não é a barreira externa, não é os obstáculos externos. Isso está comprovado nesses textos que nós temos lido, que nós temos estudado, que nós temos pregado. A maior barreira da proclamação do Evangelho é a barreira do próprio coração, é a barreira da própria pessoa, é a barreira do próprio indivíduo. Como que nós vimos isso aqui? Os discípulos estavam há quantos dias? 10 dias, né? 10 dias, porta trancada, no cenáculo, sem sair para a rua, sem se escondidos, até que vem o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo o quê? Leva-os para fora. Igreja é sempre um movimento de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. A etimologia da palavra eclesia é isso. É um movimento sempre de dentro para fora. Não adianta ter uma boa performance dentro e não ser algo coerente à performance que se tem dentro e lá fora. Por isso que é muito, muito importante a prática da palavra. Que cada vez que nós ouvimos a palavra, que Deus nos direciona através de um texto, através da exposição de um texto, dizendo, olha, essa é uma ordem. E quando nós não obedecemos, não colocamos em prática em nossa vida cotidiana essa ordem, isso pode gerar um coração duro, um coração insensível, um coração que vai ter dificuldade de ouvir a palavra, as outras, porque se não colocou em prática a primeira, as outras vai ser mais difícil ainda e sempre é uma questão que vai progredindo e só Deus vai quebrar um coração empedrado. Eles oram então pedindo capacitação, eles oram, segunda coisa, pedindo o quê? Intervenção. Intervenção sobrenatural. Veja aí, versículo 30, parte B. Para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Interessante, irmãos, eles estão pedindo o quê? Mais problemas. Porque se a cura do paralítico gerou um problema sério, por que gerou um problema sério? Porque ninguém podia esconder o milagre. Aconteceu. 42 anos o indivíduo lá. De repente, de uma hora para outra, o indivíduo começa a saltar, e eu acho que a alegria foi tão grande que ele começou a saltar, né? Saltar e pular, e isso ficou manifesto, né? E aí o que acontece?
Em nome de quem? Com qual autoridade? Eles não trazem a glória para si. Diferente de alguns líderes religiosos que, no suposto milagre, que é muito duvidoso, vão dizer assim, não, eu fiz, eu faço, né? Eu sou apóstolo, eu sou... tem que ser comigo, se não for comigo não funciona. Os apóstolos, não, foi o nome de Jesus. O nome de Jesus que vocês crucificaram e ressurgiu. Isso trouxe um problema para eles, não trouxe? Imagina você está, de repente, vem as autoridades, vem a Polícia Federal e te prendem. E você vai ser interrogado. A Suprema Corte, né? Vai ser interrogado, vai ser questionado, vai ser... Mas eles não retroagiram. Afirmaram. E o posicionamento dele foi... Irmãos, porque muitas vezes a perseguição, ela se intensifica quando não existe posicionamento. Quando se posiciona, e você diz, já vi muitos testemunhos, já vi isso acontecendo, de que as autoridades do país chegaram no indivíduo e falaram assim, olha, você não pode, olha, você é o quê? Quem que está aqui para fazer o quê? E aí é hora, então, eu já vi isso acontecendo, eu sou cristão, sou discípulo de Jesus. Essa minha atividade é só para disfarçar, mas a minha verdadeira intenção é compartilhar Jesus Cristo com as pessoas. E por incrível que pareça, num posicionamento como esse, a pessoa fica sem reação. 2008, estávamos lá, veio a polícia religiosa e apontou o dedo junto já com os soldados, a guarda, disse assim, vocês são cristãos. Sim, somos. Você não sabia que o Brasil é um país cristão? Nós somos brasileiros. Você quer criar um incidente internacional com 2 parceiros comerciais, os 2 maiores parceiros comerciais? O que você quer fazer? O oficial ficou sem ação. Ficou inerte. Ficou perplexo com a resposta. E aí sabe como que é brasileiro? O brasileiro já foi lá, já abraçou os soldados, já tirou o selfie. Pode ir. Bom, oração que pede por pessoas. A oração intercessória, quando você ora, veja, eles não estão pedindo nada para eles mesmos. É impressionante como a gente encontra essas orações altruístas. Quando a gente encontra as orações que é para fazer a vontade de Deus. Aqui, por exemplo, eles estão pedindo algo para que eles façam a vontade de Deus, para que eles sejam instrumentos da mão de Deus. E se a gente perguntar assim, quantas vezes nós temos orado, intercedendo pelos outros, intercedendo para ser instrumento na mão de Deus? É lógico, irmãos, entendo aqui que temos que ter um ponto de equilíbrio. Pedir, sim, pelos outros, pedir pela obra missionária, pedir pelos países do mundo. Né? Quando vocês fizeram o treinamento da Every Home, vocês receberam um mapa de oração. Esse mapa de oração estava sugerindo o seguinte, aliás, sugere, indica uma metodologia pela qual, se orar por 7 países, no período de 31 dias, você estará orando por todos os países do mundo. Isso, em termos de reino, é muito significativo. Mas também, irmãos, quando o calo apertar, quando a dor doer, quando você tiver uma situação de um problema de saúde, ou você tem um sonho a ser realizado para sua família, para sua vida, peça a Deus. Não tem problema, Deus não vai dizer, não, você só tem que pedir pelos outros. Não, pode pedir por você também, mas não deixe de pedir pelos outros. Porque até a sua vida boa, que Deus concede pela vontade de Deus, em muitos aspectos,
vai te capacitar, vai te dar alicerce, vai te dar condições para que você seja bênção na vida dos outros. Porque só a pessoa amada e sentir-se amada é capaz de amar. Só a pessoa que se entende abençoada, às vezes pergunta assim, como você está? E alguns amigos falam assim, eu estou melhor do que mereço. Outros vão dizer, tá situação ruim. Quer dizer, sempre ruim ou sempre bom, depende da perspectiva que você tem em relação à própria oração. Porque se a situação está ruim, e se você entrega na mão de Deus, entende que Ele é soberano, a situação espiritualmente já resolveu, você já deixou, né? Porque, lembre-se, irmãos, fé não é você acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Me parece que a perspectiva bíblica de fé é a seguinte: fé é você ter a convicção que Deus já fez. Então, se Deus já fez, está resolvido. Sabe quando você está numa situação aparentemente insolúvel, na sua perspectiva, você procura ajuda de alguém, de um amigo, de um parente, de confiança, do pai, da mãe, enfim. E a pessoa tem plena condição de resolver o problema, ele sabe como resolver, ele já tem experiência nisso, e ele diz assim para você, não se preocupe, já está resolvido. Glória a Deus, está resolvido. Você pode pensar assim, mas como que ele vai resolver? Não importa. Você tem a palavra de alguém que você confia e está dizendo para você assim, está resolvido. Não se preocupe, já está resolvido. Deixa comigo. Lógico, o ser humano pode falhar, mas Deus jamais falha. Então, quando nós acreditamos que Deus é soberano e recebemos a palavra dele, não se preocupe, não temas, não se preocupe, tudo está resolvido. Fernando Pessoa diz o seguinte, no final tudo se resolve. Se tudo está resolvido, porque ainda não é o final. No final tudo se resolve, e se não está tudo resolvido, porque ainda não é o final. Irmãos, a perspectiva do cristão é uma perspectiva promissora, é uma perspectiva alegre, é uma perspectiva de bênção. Amém? Eu só quero terminar trazendo a seguinte prática. Aliás, duas práticas para que possamos colocar em prática a palavra. Amém? Primeira prática. E aí, liçãozinha de casa. E você, ó, a palavra disse, o pastor disse, vamos colocar em prática. Vamos experimentar. Para uma oração eficaz, para uma oração que produz resultados espirituais, para uma oração que alcança vidas, elas precisam ser em plena comunhão com a igreja, nós vimos, recapitulando, precisa ser no ambiente de adoração a Deus, precisa ser alicerçado na palavra, ok? Temos essas questões importantes. Agora, também, para que a gente coloque isso no dia a dia, 3 coisas importantes. Aí vem a prática. Primeiro, determine um lugar para você. Quantos aqui assistiram o filme O Quarto de Guerra? Quem não assistiu, assista. Quarto de Guerra. Determine um lugar. Pode ser um local pequeno, não precisa ser o suficiente para o quê? Para dobrar os joelhos. Lembre-se que tudo gira em torno
de uma senhora voltada à oração e que ela tem um quarto de guerra, que ela chama de quarto de guerra, é um closet, que ela colocava, um lugar bem pequeno, que ela colocava os pedidos de oração na parede. Então, um lugar. Segundo, tempo. Quem não separa um tempo para oração não ora. A vida é muito agitada, a vida é muito corrida, a vida tem muitos desafios. Muito tempo de trabalho, às vezes muito tempo de estudo, às vezes muito tempo de entretenimento. Então, se a gente não separar, se não separar tempo, não se ora. Terceiro método, o método de oração. Informações para oração. Então, o Dick Eastman, que foi o fundador da Ellen Home, ele teve uma experiência na leitura de um texto que Jesus estava intercedendo por si, pela humanidade, no Getsemane, e depois que ele termina a oração, ele encontra os discípulos fazendo o quê? Dormindo. E Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Qual foi a pergunta? Vocês não conseguem ficar uma hora comigo em oração? O Dick Eastman entendeu que essa palavra era para ele. E ele percebeu o seguinte, como é a experiência de muitos de nós. A gente dobra os joelhos, começa a orar, ora. Quando a gente olha no relógio, passou 3 minutos. Então ele pensa assim, eu preciso mudar essa questão. E aí ele cria aquele círculo de oração, que é justamente seguindo alguns textos da Bíblia, que é momento de silêncio. São 12 tempos de 5 minutos. 12 tempos de 5 minutos dá 1 hora. No retiro espiritual da Segunda Igreja Batista em Itaém, nos momentos antes do café da manhã, eles reproduziram, tiraram cópias e colocaram nos lugares estratégicos esse ciclo de oração. Eu achei muito prático isso. E eles, antes do café da manhã, antes das 8 da manhã, já estavam ali seguindo essa orientação, esse método. Outro método, que é o mapa mundial de oração, que é um mapa diário de oração, que é ferramentas que você pode utilizar. Porque é tudo uma questão de hábito, tudo uma questão de incentivo, de intencionalidade, tudo uma questão porque se você olha e vê aquele instrumento, seja na sua parede, seja dentro da Bíblia, desde que você lê a Bíblia todos os dias, na escrivaninha, na mesa do jantar, isso o quê? Você vai lembrar que você tem um compromisso de oração. E seu compromisso de oração não é apenas para você mesmo e não apenas para sua família, isso é válido, mas também você vai entender que você é responsável pelo mundo inteiro, pelas nações do mundo, através desse método. Então, o lugar, determina o tempo, determina o método. Ok? E nós vamos fechar fazendo uma prática aqui agora. Pega seu celular, vai no WhatsApp e você vai mandar uma mensagem uma pessoa que você conhece e que não é convertida ainda, e você vai fazer uma saudação pessoal. Olá, bom dia, boa tarde, como você está, enfim. Mas o mais importante é você escrever o seguinte: lembrei de você, estou orando agora por você. Assim que você mandar essa mensagem para uma pessoa que você conhece que não é crente, se você puder, dobre os seus joelhos e ore para essa pessoa. Okay? Terminando a oração, termina o tempo de mensagem, e depois nós vamos para os avisos, e depois vamos para a oração final. Ok?